Você já parou para pensar que talvez nesse exato momento exista alguém que não consegue mexer um braço, não consegue falar, não consegue sequer se comunicar, mas consegue escrever uma mensagem inteira só pela força do pensamento? Não porque aconteceu um milagre, não porque aconteceu alguma cura, mas porque tem um chip implantado dentro do cérebro. Isso não é teoria, isso é o futuro distante que já está acontecendo. E hoje eu vou te contar tudo sobre a Neuralink, a empresa que está colocando chips no cérebro humano. Quem criou isso, por que isso existe, como funciona e quem pode usar esse chip. E além, quais são os riscos que isso pode causar. E no final você vai decidir por conta própria se isso é uma esperança ou se é só o começo de algo que a gente ainda não vai conseguir controlar. Meu nome é Thiago Marques e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Futuro Digital. Para começar, já deixa seu like e também se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. A Neuralink é uma empresa criada em 2016, com um objetivo que parece coisa de ficção, mas na prática é extremamente direto: criar uma ponte entre o cérebro humano e os computadores. Não é sobre colocar pensamento na internet, não é sobre ler a sua mente como um livro aberto. É sobre pegar os sinais elétricos que o seu cérebro já produz naturalmente e traduzir isso com comandos que uma máquina consegue entender. E entra aí um nome que todo mundo já conhece: Elon Musk. Só que é muito importante a gente entender uma coisa: a Neuralink não é um projeto solo do Elon Musk. Ele é o rosto mais famoso, ele é o investidor mais conhecido, mas por trás disso tudo existe uma equipe inteira de neurocientistas, gente que passou a vida inteira estudando o cérebro humano. A Neuralink nasce de duas ideias que caminham juntas. A primeira é que o medo humano é real. A inteligência artificial evoluiu num ritmo tão acelerado que o ser humano fica para trás. Elon Musk já falou várias vezes que, se a gente não encontrar uma forma de integrar a tecnologia, a gente corre o risco de se tornar irrelevante nesse jogo. Mas a segunda ideia é muito mais imediata. Antes de pensar em humanos melhorados, a Neuralink começa a olhar para quem perdeu algo essencial: movimento, fala, autonomia. Pessoas que estão presas dentro do próprio corpo. Pessoas que pensam, sentem, entendem tudo, mas não conseguem se expressar. Bom, e a Neuralink teve uma ideia genial de criar um chip para essas pessoas. O chip da Neuralink é pequeno, discreto e fica totalmente invisível depois do implante. O trabalho dele não é criar pensamentos, não é controlar as pessoas, não é substituir o cérebro. Ele faz uma coisa muito específica: ele simplesmente escuta. Toda vez que você pensa em mexer a mão, o seu cérebro dispara sinais elétricos. Mesmo que o seu corpo não responda, esses sinais continuam existindo. O chip adapta esses sinais, interpreta e envia para um computador. O computador entende aquilo como um comando. E por isso uma pessoa paralisada consegue mexer em um computador simplesmente com o pensamento. É como se a tecnologia estivesse inteiramente conectada com o cérebro da pessoa. Isso é coisa que a gente pensa em ver só em filmes, mas isso está se tornando realidade. Agora vem a parte mais interessante disso tudo. É que a Neuralink não criou só o chip. Eles criaram um robô cirúrgico específico para fazer esse implante. Um robô que insere fios mais finos que um fio de cabelo, desviando de vasos sanguíneos com a precisão que um ser humano dificilmente teria. Depois da cirurgia, o chip fica ali, sobre o couro cabeludo, sem fio, sem antena aparente, e a pessoa segue a sua vida normalmente. Durante muito tempo, isso só foi testado em animais. Isso gerou muita polêmica, muita discussão e muito debate ético. Porém, em 2023, a Neuralink recebeu uma autorização mais delicada de todas: testar em seres humanos. E quando o primeiro paciente humano recebeu o chip, aconteceu algo que mudou completamente o rumo dessa história. O primeiro paciente humano era tetraplégico. Ele não conseguia mover braços nem pernas. Depois do implante, ele passou a controlar um computador com a mente. Jogar, escrever e conversar. Ele conseguia fazer tudo isso a partir de uma máquina. Isso pode parecer pouco para quem nunca passou por isso, mas para quem perdeu a capacidade de se comunicar, isso é recuperar um pedaço da própria identidade. E a esse ponto você já deve estar se fazendo uma pergunta que todo mundo faz: quem pode obter esse chip cerebral e quanto custa? A resposta é bem diferente do que muita gente imagina. Hoje esse chip não está à venda, não existe um site para você comprar e não existe uma fila comercial. O que existe são testes clínicos extremamente controlados.
As pessoas que recebem o chip hoje são selecionadas com base em critérios médicos muito rígidos, acompanhados a tempo por equipes especializadas. E tudo isso faz parte de uma pesquisa científica. Ou seja, o paciente não compra o chip e ele não paga pelo implante. Ele participa de um estudo e está ajudando para definir o futuro dessa tecnologia. Mas nem todos são flores. Quando a gente fala de chip cerebral, surgem perguntas que ninguém pode ignorar. Quem tem acesso a esses dados, até onde essa tecnologia pode ir, e principalmente, quando isso vai deixar de ser apenas um tratamento médico e passar a ser um aprimoramento humano. Hoje a Neuralink apresenta a esperança para quem perdeu quase tudo, mas amanhã ela pode apresentar a maior mudança da história da humanidade. A questão não é se isso vai avançar, a questão é se a gente vai estar preparado para lidar com tudo isso. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa sobre esse tema. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar seu like e também se inscrever para nos ajudar a bater 13 mil inscritos. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tudo começou com a ideia, levar a internet para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Não importa se você mora em uma cidade grande ou em um lugar afastado do mundo. Elon Musk acreditava que todos deveriam ter acesso à informação e comunicação. Desde jovem, ele sempre foi curioso, gostava de aprender, de entender como as coisas funcionavam. Ainda novo, começou a criar programas do computador e sonhar com o futuro. Ele acreditava que a tecnologia podia mudar a vida das pessoas. Bom pessoal, meu nome é Thiago Marques e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Futuro Digital. Já começa nesse vídeo deixando seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar dele. Com o tempo, ele criou várias empresas. Algumas deram certas, outras não. Ele nunca parou de tentar. Ele sempre pensava em como melhorar o mundo com suas inovações. Quando fundou a SpaceX, seu foco era o espaço. Ele queria reduzir os custos dos foguetes e tornar possível viajar para outros planetas. Mas durante o processo, percebeu algo importante. Se era possível lançar satélites com mais facilidade, também seria possível usá-los para resolver um problema aqui na Terra. Em alguns lugares do mundo, a internet é lenta e nem existe. Crianças estudam sem conseguir acesso a conteúdo online, hospitais não conseguem se comunicar direito, empresas não conseguem crescer. E isso acontece porque os cabos e as antenas tradicionais não chegam em todos os lugares. Foi aí